Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a última lição do nosso trimestre do Programa de Educação Cristã Continuada. É a última lição, a 13ª lição, não é? Que vem trazendo por título principal do trimestre, não é? Missões levadas a sério, focalizando evangelização e discipulado. E a lição de hoje é exatamente missões. Você pode fazer. Deus abençoe. Vale a pena ressaltar aqui para você e fazer só uma pequena memória do que foi aqui o nosso trimestre. As nossas lições, a primeira foi por que evangelizar. A segunda, você pode evangelizar. A terceira, a experiência da conversão. A quarta, dependa do Espírito Santo. A quinta lição, utilize a palavra de Deus. A sexta, abordagem pessoal. Sétima, expondo o caminho da salvação. Oitava, discipulando o novo crente. Nona, vida e trabalho do discipulador. Décima, no templo e nas casas. 11ª, suporte às células. 12ª, cosmovisão cristã. E finalmente a 13ª, que é de hoje, missões você pode fazer. Glória a Deus. O objetivo da nossa lição de hoje são 3 objetivos da nossa lição. O primeiro deles é exatamente definir o que é missão. O segundo, conhecer os principais desafios da vida do missionário. E o terceiro objetivo é distinguir o que é missão na vida prática. Deus te abençoe. Para isso eu quero apresentar a fiel classe, os nossos cooperadores, alunos cooperadores, que inspiram o professor, que representam você que está em casa. Não é possível ter todos vocês aqui fisicamente, então vocês estão aí e eles estão aqui representando vocês. Essa plateia, esta classe linda e maravilhosa, sorridente. Deus abençoe vocês. Obrigado aos alunos que são os mais assíduos, vieram a todas as lições. Vão receber hoje no final um certificado, certificando que são bons alunos da nossa escola dominical. Glória a Deus. Então, e você que está em casa também, Deus te abençoe rica e poderosamente. Você que está em casa vai aplaudir quem está aqui, e quem está aqui vai aplaudir quem está em casa pela assiduidade. Vamos lá aplaudir a Deus pela vida de você. Vale a pena ressaltar que você, querido aluno do PEC, não é? Idealizado pela nossa igreja Mãe Belém do Pará, pelo nosso pastor Samuel Câmara, tem 2 pessoas que são principais. Primeiro é Jesus, e segundo é você, a segunda pessoa mais importante. E terceiro são as pessoas que não têm Cristo na vida, que agora, após um trimestre, nós vamos iniciar o ano novo de 2014, não é? Ganhando, consolidando, treinando e enviando vidas para o reino de Deus. A nossa lição, ela tem um texto áureo. Nós vamos ver o texto áureo da nossa lição. Texto áureo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. O objetivo principal, não é, da nossa verdade prática. Vamos chamar a nossa verdade prática da lição neste momento. Verdade prática. Missões está no coração de Deus. Está no coração de Deus, e eu sou de Deus, logo missões está também no meu coração, não é? Quero lembrar a você, meu amigo, minha amiga, para ter uma boa produção na escola dominical, na sua classe, o núcleo do PEC, é bom você fazer o seu devocional pessoal diário, devocional com a sua família. Para isso, a lição sugere aqui 7 textos bíblicos e 7 temas diferentes, um para cada dia da semana, de segunda a sábado, porque o do domingo é o texto da própria lição, e é a lição missões você pode fazer também. Nós, então, queremos, neste momento, chamar a leitura bíblica sobre a qual nós vamos discorrer a nossa lição. Vamos ver a leitura bíblica. Na lição de hoje, com o tema Missões você pode fazer, estude os seguintes tópicos e subtópicos. Entendendo missões. O que é? Onde fazer? Por que fazer? Missões no Novo Testamento. O exemplo de Jesus. As viagens de Paulo.
Igreja Missionária. A vida do missionário. O chamado, o preparo. O processo de aculturação. Missões na prática. Indo, contribuindo, orando. Graças a Deus. Nós vamos chamar o intervalo, mas eu quero lembrar a você, aí para a classe da escola dominical, o núcleo do PEC, ou para o devocional pessoal ou familiar, a sugestão de 3 louvores da harpa cristã. É o número 515, o número 65 e o número 220, além dos demais louvores espontâneos que você irá fazer na sua classe, no seu devocional ou no seu núcleo. Deus abençoe. Nós vamos a um breve intervalo, somente para você tomar um cafezinho, beber uma água, pegar o seu iPad, seu computador, sua Bíblia, sua lição, seu bloco de anotações e ligar para uma pessoa que você ama e convidá-la para assistir agora o nosso Escola Dominical, para entender que ela também é alvo de uma chamada de Deus para a obra missionária. Deus te abençoe, vamos ao intervalo e voltaremos dentro de instantes. Estamos de volta com a nossa Escola Dominical. Para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e quero saudá-lo com a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O tema da nossa lição de hoje é missões você pode fazer. Deus te abençoe e nós vamos agora conhecer os tópicos da nossa lição de hoje. Vamos lá. Na lição de hoje com o tema Missões você pode fazer, estudaremos os seguintes tópicos e subtópicos. Entendendo missões. O que é? Onde fazer? Por que fazer? Missões no Novo Testamento. O exemplo de Jesus. As viagens de Paulo. Igreja missionária. A vida do missionário. O chamado, o preparo. O processo de aculturação. Missões na prática. Indo, contribuindo, orando. Amém. Graças a Deus. Então vamos ao comentário da nossa lição. O tema, portanto, é missões você pode fazer. E o primeiro ponto da nossa lição é entendendo missões. O que é missões? Missões é exatamente a vocação, o chamado designado por Jesus para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Um evangelho que visa ganhar, consolidar, treinar e enviar as pessoas para a expansão do reino de Deus. Está baseado em Mateus capítulo 28, verso 19, que diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então, isso é fazer missões. O segundo ponto é onde fazer missões. Então, essencialmente, a igreja, ela precisa ter consciência de que ela não deve fazer missões somente dentro dela mesma, mas ela precisa cumprir a ID de Jesus, que é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém significa a nossa cidade, a nossa parentela, a nossa família, a nossa igreja, a nossa vizinhança, o nosso quarteirão, a nossa rua, o nosso bairro e a nossa cidade. Judéia significa o nosso estado, os municípios, as frentes missionárias interioranas, né? Samaria significa as missões nacionais, outros estados, a nossa nação. E os confins da terra são missões em outros países, em outras etnias, em outros lugares onde a igreja deve enviar pessoas para fazerem a obra missionária. Então, onde fazer missões? Lá onde os pecadores, onde as pessoas necessitam da transformação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que fazer missões? É o terceiro ponto do nosso primeiro tópico. Porque é um mandamento bíblico, não é? Então, Jesus, ele não pediu, olha, por favor, eu peço que vocês façam missões. Por favor, eu peço que vocês deem testemunho da fé. Por favor, vocês façam se quiserem. Por favor, se vocês sentirem, vocês façam. Jesus, ele não disse assim, ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, é um ide e é imperativo, é uma ordem de Jesus e a igreja deve cumprir com a obra missionária. E
e fazer missões, levar o Evangelho que transforma, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então, o que é missões nós já vimos, segundo, onde fazer missões, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e por que fazer missões? Porque é um chamamento, é uma ordenança, é uma indicação, é uma grande comissão de Jesus. O segundo ponto da nossa lição é missões no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós tiramos o maior exemplo de missões, o exemplo de Jesus, que deixou o seu trono de glória, a sua cultura, o céu, o seu paraíso, o lugar de conforto dele ao lado do Pai, e veio a este mundo para pregar o Evangelho, sendo ele próprio a mensagem, o verbo, a palavra, a ação, sendo ele próprio o ser principal do Evangelho. Ele deixou tudo e veio aqui para salvar a humanidade. Então Jesus é o maior exemplo de missões para a nossa vida, e diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré para pregar o Evangelho em todos os lugares, nas aldeias, nas casas, nas sinagogas, nas cidades, Deus também unge os servos de Jesus para pregar o Evangelho e para fazer missões, é o que diz a palavra de Deus. Então o maior exemplo é o exemplo de Jesus. O segundo maior exemplo da Bíblia Sagrada é alguém que era perseguidor e que portava carta de execução aos cristãos, e que segurou a carta enquanto os outros executavam, e um dia ia executar os cristãos e caiu do cavalo, e ali caindo do cavalo teve uma visão de Jesus, o Senhor, na vida dele, perguntou quem és, o Senhor se revelou a ele foi transformado, e a partir daí, ele de perseguidor passou a ser perseguido por ser também um missionário. Eu estou falando do apóstolo Paulo, pagou um preço alto, mas que ele abria igrejas em outros países, em outros continentes, e eles abria, deixava obreiros ali, ele preparava os seus filhos espirituais e depois voltava nas viagens missionárias de Paulo, dando assistência às igrejas, escrevia para os seus filhos espirituais, escrevia cartas, e daí é que surgiram as cartas paulinas, as cartas doutrinárias de Paulo para as igrejas, em Filipe, em Colosso, na Galácia, em Éfeso e em outros lugares mais. Então é o segundo maior exemplo de missões. O terceiro é o da própria igreja primitiva, não é? Que praticava missões em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e chegou aos confins da terra, e por isso chegou aqui em Manaus, no Amazonas, em Pará, em Belém, aqui no Brasil, pela fidelidade dos servos de Deus. A igreja primitiva foi uma igreja missionária, e nós precisamos também ser, a exemplo dela, uma igreja missionária, que pregamos na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, Jerusalém, a nossa cidade, Judéia, o nosso estado, Samaria, a nossa nação, os confins da terra, outras etnias e outras nações também. Esse é o exemplo da igreja. Terceiro lugar é a vida do missionário, chamado do missionário. O chamado é pessoal, ele é espiritual, ele é um chamado indicativo na vida da pessoa. Ela deve se sentir chamada, se apresentar ao pastor, que apresenta a pessoa à igreja, que abençoa, que prepara, que qualifica, que credencia, que documenta, que dá sustento, que ora e que envia a pessoa para fazer a obra missionária. O segundo ponto da vida do missionário, primeiro foi o chamado, o segundo é o preparo. É saber para onde a pessoa foi chamada para fazer a obra missionária, e ali então ela conhecer a língua do povo, a cultura do povo, a etnia do povo, as peculiaridades daquele povo, e ser treinado antes de ir, e não ir para ser treinado lá, mas de preferência ser treinado aqui, para ao chegar lá já começar a produzir aceleradamente frutos para o reino de Deus. Aí o terceiro ponto da vida do missionário, o primeiro o chamado, o segundo o preparo, o reconhecimento, o credenciamento, e o terceiro é o processo de aculturação, do qual nós já falamos. É conhecer o lugar, o nome do lugar, as autoridades do lugar, a cultura do lugar, a etnia do lugar, as peculiaridades do lugar, os costumes do lugar, ser preparado, o idioma do lugar, e ser treinado aqui, e produzir aqui, e dar provas de resultado aqui na Jerusalém, para ser enviado para a Judéia, Samaria e até para os confins da terra. Quem não é produtivo em Jerusalém não vai ser na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Isso é uma questão lógica, é uma equação lógica. Por fim, missões na prática. Nós podemos fazer missões indo,
Segundo, contribuindo. E terceiro, orando. Indo é ir mesmo, não é? Contribuindo é ir através da pessoa e dar o meu dízimo, dar a minha oferta, dar o meu apoio, telefonar, enviar correspondência, não abandonar o missionário no campo missionário, e aí eu estou contribuindo de diversas maneiras, espiritual e materialmente, socialmente para o missionário. E o terceiro é orando por ele, não esquecendo de eu pessoalmente orar por quem vai. Levar a minha família no devocional familiar a orar por quem está fazendo a obra missionária. Quem deixou o seu país, a sua igreja, a sua terra, o carinho, o afago da sua família, ela vai exatamente fazer a obra de Deus e fazer a obra missionária. Por fim, para completar esse estudo aqui, meu irmão, minha irmã, querido aluno, querido amigo, eu quero falar sobre os aspectos da obra missionária, que é: a gente pode fazer missões. A primeira missão que nós temos que fazer é na nossa família. Eu sou missionário do Evangelho de transformação no meu lar e na minha família, tendo uma família boa. Eu devo fazer missões. Quem não faz bem missões na sua família, não vai fazer na família do outro e nem vai fazer em uma outra etnia social. Segundo aspecto da missão é exatamente missões na minha igreja. É eu servir bem naquilo que o meu pastor e que a minha igreja me coloca para fazer bem. Aquele que for aprovado no que faz na sua igreja, será aprovado para fazer mais longe na obra missionária. Então, missões familiares, missões eclesiásticas. Terceiro ponto de missão é missão social. É a pessoa fazer missão no trabalho, na faculdade, na escola, lá na empresa. Onde a pessoa estiver, ela deve ser uma luz, ela deve se exercitar para ser o missionário que é pregar o evangelho de transformação. Depois vem a pessoa fazer missões urbanas, que é evangelizar por congregações, por células, na cidade onde a pessoa mora. Depois vem as missões interioranas, é a missão que é feita no interior do estado, na tribo indígena, no Paraná, no Igarapé, no lago, no riacho, no beiradão ou numa cidade menor, numa cidade maior. E aí vem então missões nacionais, que é fazer missões em outros estados, de preferência em lugares não alcançados, no sertão nordestino, lá nos lugares mais inóspitos desse país, mais até inóspitos do que em muitos países do mundo. Glória a Deus. E por fim, a missão internacional ou missão transcultural em outros países. Que Deus te abençoe e que você permita que Deus lhe chame, que a igreja lhe prove, que a igreja lhe aprove, que a igreja lhe credencie, que a igreja lhe homologue, que a igreja lhe documente, e que você que deu fruto na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, na sua cidade, na sua igreja, em missões urbanas, missões interioranas, missões nacionais, você possa ser também uma luz brilhando indo para missões transculturais em outro lugar. Então, onde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, seja um missionário, em nome do Senhor Jesus, que essa unção de missões seja levada a sério e repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Daí, finalmente, porque o tema da nossa lição, missões, você pode fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Um abraço, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes para o encerramento do nosso trimestre e da nossa lição de hoje e para diplomar os nossos fiéis alunos do PEC e da nossa escola dominical. Vamos lá, ao intervalo e voltaremos já. Para você que sintonizou agora, desejamos que Deus te abençoe. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, o teu coração, a tua família e tudo que é teu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos mandar, nesse último bloco, do último programa, apresentado por mim, não é? Do último trimestre de 2013. Um abraço ao meu pastor, o pastor Samuel Câmara, a minha igreja mãe, a igreja em Belém do Pará, a toda a equipe de professores da nossa escola dominical e do PEC, a todos os alunos. Deus abençoe vocês poderosamente. Foi muito bom estar com vocês aqui durante 13 lições, durante 13 semanas. Vou sentir saudade de vocês, espero que vocês sintam de mim também, não é? Saudade, Deus abençoe, foi maravilhoso. Eu aprendi muito com vocês, mas muito mesmo. O meu ministério pastoral está renovado e avivado depois dessas 13 lições, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Bom, mas agora vamos para o que é mais sério aqui, não é?
porque nós queremos entregar o diploma para vocês, mas só vou poder entregar o diploma, os certificados, se vocês responderem direitinho as perguntas, porque senão não vai ter diploma. Amém. Bom, mas nós vamos à primeira pergunta, ver quem é que responde da nossa classe aqui. Não poderia ser diferente. A primeira pergunta é: o que é missões? Quem responde essa pergunta? Pois não, pastor Felipe. Missão, pastor, como a própria morfologia da palavra diz, que vem do latim de mittere, que é mandar, emitir, enviar. Vem também de missio, que é o ato ou ação de enviar. Portanto, é uma ordenança do Senhor Jesus de enviar a sua igreja a pregar o evangelho a toda criatura. Então é a ordenança de Jesus de ir pregar o evangelho a toda criatura. Perfeito. Vamos aplaudir o pastor Felipe. Deus abençoe. Está garantido o certificado, pastor Felipe, para você e para essa turma maravilhosa. A segunda pergunta, pessoal, é: por que devemos fazer missões? Quem pode responder essa pergunta? Por que devemos fazer missões? Quem que responde? Para cumprir o mandamento bíblico em obediência à ordenança do Senhor Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Amém. É a pastora Ciene, né? Ciene Alves. É cumprir o mandamento bíblico de ir pregar o evangelho a toda criatura. Perfeita a resposta. Vamos dar um aplauso também pela vida da pastora Ciene. Terceira pergunta e última, não é? É: como podemos fazer missões na prática? Alguém responde? Pois não, pastor Pedro. Pastor, a missões está no coração de quem é chamado, mas diz o seguinte: podemos sonhar em pregar em outras nações, mas pregar em outras nações, esquecermos da nossa própria casa, nossos amigos, nossos vizinhos, então não estamos praticando aquilo que é o ID de Jesus. Eu entendo assim. Amém. Perfeito. Vamos aplaudir a resposta. Eu não é para completar, mas só para juntar todas as respostas. Missões, portanto, ela deve ser praticada indo, orando e contribuindo. Você pode ir, você pode orar e você pode contribuir, e também você pode fazer missões no local onde você está plantado, na sua família, na sua casa, em todos os lugares. Deus abençoe ricamente. Eu quero aqui, para encerrar a lição de hoje, fazer a leitura com vocês da aplicação pessoal. Vamos fazer a leitura da nossa aplicação pessoal, bem bonito, bem glorioso aqui. Vamos lá, todos juntos, aplicação pessoal. Todo crente em Jesus precisa estar consciente da sua responsabilidade missionária. Hoje mesmo, comecemos a evangelizá-las, quer seja da nossa família, morem na nossa rua ou vivam na nossa cidade, ou onde Deus os enviar. O que fará? Glória a Deus. Eu vou evangelizar, e você vai também? Vamos aplaudir a Jesus por esta lição do trimestre. Amém. Pessoal, eu quero neste momento diplomar vocês que foram assíduos, né? Tem alguns alunos aí que faltaram um pouquinho, mas não mais do que 75% de presença. Frequentaram 75% de presença. Foram salvos pelo gongo, mas vão receber aqui o diploma. Tem aluno aqui que veio a todas as aulas. Tem aluno que não mora aqui nas imediações, mas veio de longe para estar em todas as aulas. Então a nossa equipe diretora, nossa diretora, a pastora Daniele, já está passando às mãos de todos vocês o diploma de vocês. E eu quero finalmente aqui passar a mão dela, pastora Daniele, pedir aqui, pastora Daniele, esse diploma aqui, não é, que não poderia faltar, porque ela é a aluna mais assídua aqui daqui, porque também me dirigiu, né, aqui. Então tudo que eu fiz foi por orientação dela. Também esses câmeras maravilhosos que estão aqui, Deus abençoe, a equipe de produção da Boas Novas, ao pastor Tiago, que não está aqui, está viajando, Deus abençoe a direção da nossa querida Boas Novas, a Raina, que coopera também no nosso programa de educação cristã continuada, Deus abençoe, a todos vocês alunos, ao meu pastor, o pastor Samuel Câmara, você é o meu pastorzão, pastor, do coração, minha cobertura espiritual. Eu sou filho da mãe, sou filho da igreja em Belém do Pará, glória ao nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, e a minha igreja querida e maravilhosa, a todos os pastores que na sua área, na sua igreja fazem a escola dominical. Quero
entregar a você, Daniele, simbolicamente, em nome de todos, esse diploma é o seu, mas sintam-se homenageados pela minha própria mão e do pastor Samuel recebendo esse diploma. Vamos aplaudir a nossa diretora. Deus abençoe, pastora Daniele, ricamente. Você merece, viu? Merece. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu acho que mais do que justo a gente passar também as mãos do nosso professor, nosso presidente, porque foi um privilégio, pastor Jonatas, poder estudar esse trimestre tão maravilhoso, tão edificante, e poder aqui receber da fonte, né? Receber diretamente do Senhor, que é o nosso pastor. E eu quero pedir que essa plateia seleta aqui dê um aplauso bem forte a Jesus pela vida do nosso pastor, do nosso professor, que esteve aí essas 13 semanas conosco, nos ministrando. E eu passo às suas mãos agora esse certificado merecido pelo seu trabalho que o senhor fez aqui durante essa semana. Obrigado. Certificado. Deus abençoe. Amém. Amém. Tenha uma boa aula, uma excelente aula. Tenha um excelente final de ano, não é? Eu quero convidar a você, não esqueça, seja um semeador das boas novas. Não permita que este sinal apague e nem que este som ensurdeça, mas continue com R$1 por dia, 30 ou 31 por mês, através das moedinhas do cofrinho Pão Nosso de cada dia, ou depositando a sua oferta, que a Boas Novas continue anunciando Jesus e mantenha o nome de Jesus o mais alto da torre aqui em Manaus, em Belém, no Brasil e no mundo. Um grande abraço, um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo para vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo no coração, a paz do Senhor, e nós amamos você.